Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos igual aqui o casal telejornal, né? A Fátima e o William Bonner naquela época, né? O Roberto lembra, né? Irmãos, uma grande alegria estarmos aqui para compartilharmos essa palavra hoje. E eu queria começar contando, talvez para quem está de casa, né? Nós falamos com os nossos adolescentes sábado passado, um pouco rapidamente da nossa história. Porque nós nos conhecemos e nos casamos nesta igreja, amém? Que bênção, irmãos! Em 1989, no acampamento desta igreja dos jovens, né? Eu tinha acabado de converter, cheguei aqui, não, você vai no acampamento. Aí eu fui. E eu conheci a Débora lá. E até uma coisa que a gente não faz mais aqui, né, pastor? A gente não começa namoro em acampamento, amém? Quando nós começamos. Faltou ali aquela orientação, né? Mas a gente começou esse namoro assim no acampamento em 1989. Durou pouco tempo, a gente era muito jovem, muito imaturo ainda, e nossas vidas continuaram, né? Mas em 1997 a gente continuou sendo membro dessa igreja, né? Ela passou um ano fora na Escócia fazendo missões. Eu namorei com uma outra moça, quase casei, quase fiquei noivo, não deu certo, e vocês vão morrer de rir, mas no dia 1º de abril de 97 a gente começou a namorar. Dizem que é dia da mentira, tá amarrado, né, irmãos? Dia 1º de abril, irmãos, nós começamos a namorar, e eu até falei para os meninos que não semana passada, mas realmente ela me relembrou. Naquele dia eu já pedi ela em casamento ali, eu falei, olha, eu não quero começar a namorar com você, já quero já que a gente pensa em casar. Imagina no primeiro dia, irmãos. Aí, Mike, já pensou? No primeiro dia. E a gente ficou noivo, então, em 97 mesmo. E 5 de setembro de 98 a gente casou. Nesta igreja, irmãos. Que bênção. Então, só para começar essa conversa, né? Para nós foi uma bênção. Nós nos conhecemos, fomos amigos, fomos caminhamos juntos, choramos juntos, né? Fomos para a vigília juntos, fomos para o monte junto, como amigos. E em 98 a gente se casou. Amém? Só para começar, às vezes você que está em casa não nos conhece tanto assim, né? Então a gente vai começar a falar sobre isso. Queria dar a palavra para minha esposa. Bom, primeiro a gente queria dizer que você já recebeu uns spoilers hoje, né? Que não estavam combinados, mas algumas coisas que o pastor já disse aqui hoje são coisas que foi aquilo que Deus colocou no nosso coração mesmo para compartilhar com a nossa moçada, pensando nessa questão aí do ser solteiro, do ser casado, mas de viver a vida para a glória de Deus. E a pergunta que a gente queria fazer de início é: quem é você? Né? E se alguém te perguntar quem é você, a sua resposta vai depender muito do contexto no qual essa pergunta foi feita, né? Você pode responder muitas coisas. Por exemplo, se for num ambiente de trabalho, você vai responder o que você faz, qual que é a sua profissão, sua formação. Se for dentro da igreja, talvez você vai falar o que você crê, qual o seu credo, a sua confissão de fé, né? Se for entre amigos, você vai dizer, se tiver numa festa, você vai dizer quem você é baseado no, se eu sou amigo do fulano, eu sou vizinho do Beltrano, né? Eu sou da família de tal pessoa. Você pode dizer o seu estado civil. Eu sou esposa do Afonso, né? Eu sou professora, eu sou presbiteriana, eu sou uma série de coisas. Você pode até, se te perguntarem quem é você numa conversa mais filosófica entre amigos mais chegados, falar das suas qualidades e dos seus defeitos, né? Quem é você? Eu sou uma pessoa assim, assado, esse é o meu temperamento e tal. Mas, biblicamente falando, só existem dois tipos de pessoas: os vivos e os mortos. Os vivos e os mortos. Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, todos nós estamos em um estado ou em outro, né? Porque o Senhor criou o homem perfeito, mas como diz Eclesiastes, ele se meteu em muitas astúcias. O homem escolheu o pecado, escolheu a rebeldia, declarar a independência de Deus lá no Éden, e por causa disso todos nós fomos condenados a essa morte espiritual, essa separação. Mas o Senhor, na
graça e misericórdia, mesmo sabedor disso, já tinha preparado um plano especial de dar-se a si mesmo em Jesus na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos, através do seu sacrifício perfeito de justiça, ser resgatados e novamente sermos trazidos de volta à vida, né? A vida espiritual, sermos a habitação do Espírito Santo e vivemos para Ele, na sua presença, sendo santificados até que Ele venha e esse processo seja completo. Essa é a nossa verdadeira identidade. Não há mais nada a ser dito a respeito dela, mas há muitas nuances que envolvem isso, que a gente quer conversar sobre. Portanto, se você tem certeza de que já nasceu de novo, né? João 3,3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E respondeu Jesus no verso 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não for lavado pela palavra do Senhor, pelo Evangelho, e não receber o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então sua identidade está em Cristo. Você é nova criatura e você vive pela misericórdia e graça de Deus e para a sua glória, para que o nome dele seja expresso, para que o nome dele seja manifestado através de tudo que tem a ver com a sua vida. Aí você vai perguntar assim: mas o que isso tem a ver com o meu estado civil, afinal de contas? E eu vou te dizer que tem absolutamente tudo a ver com o seu estado civil. Sim, porque no princípio, quando Deus nos criou, Ele criou homem e mulher com um propósito, porque Deus não tem desperdício de material. O pastor falou que domingo que a sua orelha tem propósito. Se Deus criou homem e mulher, Ele criou homem para ser homem e mulher para ser mulher com propósitos específicos. Ele quer manifestar a sua glória, a sua identidade de uma forma feminina, não que Deus seja masculino ou feminino, mas de uma forma que as mulheres expressam a sua feminilidade e de uma forma que os homens expressam a sua masculinidade, para que Ele seja glorificado. Então Ele criou homem e mulher com um propósito. E entre eles, Ele criou um propósito de complementaridade. Eles se complementam, né? Eles são feitos com o propósito de se auxiliarem no crescer em Cristo, no glorificar a Deus, no desempenhar as suas tarefas dadas por Deus. Companheirismo, também prazer, né? Que envolve o prazer físico, o prazer sexual e também a procriação. Então, o princípio, Deus criou com todos esses propósitos de forma intencional, né? Tudo isso para quê? Para a sua glória, né? Gênesis 2,18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea, um socorro presente que lhe seja compatível. A idônea é aquela que olha nos olhos, aquela que consegue enxergar, né? Aquela que é um socorro bem presente. E disse o homem, versos 23 a 25: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varão, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixe o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus tinha um propósito, todos esses propósitos que eu citei aqui, e Ele deu entendimento ao homem disso, né? E Deus viu que era muito bom e o homem percebeu a bondade de Deus ali nesse elogio, né? O homem se empolgou: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E aqui já há a palavra de Deus do deixar. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. O deixar no sentido de os dois se tornam uma só carne, né? Não tem mais essa questão. Há uma individualidade, sim, mas não tem mais essa questão: isso é meu, isso é seu. E o deixar também tem a ver com as relações dentro da família, de onde você veio, deixar pai e mãe. A gente vai falar daqui a pouco por que isso é importante. Mas é preciso que se diga que o Senhor os criou assim, para que tudo isso fosse experimentado dentro de um contexto. E que contexto é esse? Um contexto de entrega e de compromisso. O amor de Deus por nós é um amor de entrega total. Cristo se deu a si mesmo, Ele se esvaziou da sua glória e se deu por inteiro até a morte. E de compromisso. A Bíblia fala da fidelidade de Deus, que não depende da minha e da sua, graças a Deus, o tempo todo. Então, entrega e compromisso. E o casamento mostra ainda que pouquinho isso aí. Então, tudo que Deus criou para ser experimentado entre homem e mulher, ser partilhado entre homem e mulher, tem que ser vivido dentro de um contexto de entrega e compromisso. Deus leva isso tão a sério, outro spoiler que vocês já receberam hoje, que Ele usou essa figura do casamento para ilustrar o seu relacionamento com o seu povo, com a sua igreja, né? Mas não pense que foi o apóstolo Paulo que falou
lá no Novo Testamento, não. Essa ideia estava no coração de Deus, lá no Êxodo. Você lembra dos estudos do Êxodo? Quando Deus deu a sua lei ao povo, aquilo ali era um contrato de casamento. Foi escrito na forma de um contrato de casamento. O noivo estava ensinando a sua noiva o que era requerido dela. Estava assumindo os compromissos que ele, como noivo, tinha para com ela. Estava ensinando a como ele seria amado por essa noiva, como ele tinha que ser amado por causa da sua perfeição, da sua santidade, e como ele amaria essa noiva. E como seria possível, através desse pacto, desse casamento, da sua presença, que eles pudessem viver essa unidade. Então, quem quebrou o contrato de casamento lá no Éden fomos nós, como eu já disse. Deus se ofereceu para abrir o caminho de volta para essa intimidade com a gente, para esse casamento com a gente, para essa coisa gostosa que é se relacionar com Ele. Lembre do profeta Oséias. Leia o livro de Oséias na sua casa, você vai ver que foi um profeta que Deus usou a própria vida dele para ilustrar isso, né? Nós éramos aquela mulher prostituta, eu falo a igreja do Senhor Jesus, aquela que se entregava a qualquer um, que se entregava a qualquer Deus estranho, qualquer que servia para ela. Mas Deus fala para o profeta: vai lá e desposa essa mulher, vai lá e casa com ela, dá ela um sobrenome, dá ela uma família, você vai ter filhos com ela. E aí o profeta faz exatamente isso, mas a mulher abandona aquele marido e vai viver de volta na sua prostituição. E Deus fala: mas vai lá e traz ela de volta. Exatamente aquilo que Deus fez, né? Deus nos deu tudo, criou todas as coisas perfeitas para o homem, e Ele escolheu o seu próprio ego, seus outros deuses, mas Jesus vem. Amém. E se doa por nós, Ele se entrega de novo e reassume o compromisso. O esforço foi todo dele, para que de novo a gente seja essa esposa querida que tem um lar. Uma aliança de casamento, né? Deste lado aqui da eternidade, ela é única, ela é irrevogável a não ser pela morte, e ela é sancionada por Deus, com as devidas responsabilidades, deveres e até punições, caso essa aliança seja quebrada, né? Olha o texto de Mateus 5, né, de 27 a 32. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha a seriedade que Deus vê, a maneira como a gente usa o nosso corpo, a nossa sexualidade, a maneira de ver o outro. Percebe? E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a suponha tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. É por essa razão, então, que Paulo fala tão longamente sobre os deveres do casamento, ok? E ele fala com todas as letras: não assuma esse compromisso de casamento de forma leviana, de qualquer jeito. Eu quero casar porque eu quero casar, eu quero ter um compromisso, eu quero ter alguém. Cuidado, deixando bem claro que a vida pertence ao Senhor. A gente não tem tempo de ler todos os textos aqui. Eu te aconselho a ler 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12, até o final do capítulo 7. Você vai ver como Paulo está falando sobre sensualidade, sobre o cuidar do corpo ali, e como ele fala do casamento, dessa aliança, e de como é que você deve pensar antes de assumir esse tipo de compromisso. Eu estou querendo dizer com isso, então não casa, viu, gente? Melhor não casar. De forma nenhuma. O casamento, ele é bênção de Deus, e como eu já disse, ele é uma sombra, ainda que fraquinha, que aponta para a comunhão plena que nós vamos desfrutar com Ele como sua noiva, escolhida por toda a eternidade. Só é preciso pensar com muito critério sobre esse tipo de aliança. Com critério, Deus leva a aliança a sério. Deus leva a aliança muito a sério. Todo jovem solteiro diz que pensa e sabe onde é que está entrando quando vai se casar. Mas eu quero dizer para você que diante de toda a romantização que está se fazendo do amor, e se ligando ao amor, à emoção e à sexualidade, ao desejo sexual, desejo lascivo sexual, a maioria das pessoas está entrando nesse tipo de aliança de forma leviana, porque mesmo os cristãos, tá? A gente tem que pensar dentro de casa também. Eu quero casar porque eu não aguento, eu preciso ter vida sexual, eu tenho meus desejos, as coisas acontecem aqui, eu estou em ebulição, eu não dou conta de me segurar, então é melhor eu me casar. As pessoas estão considerando isso como uma questão válida para assumir uma aliança de vida,
que é de entrega, compromisso, né? Por julgarem, como estão dizendo aí, pseudos fatos científicos, que a gente tem necessidades, essas necessidades têm que ser supridas. Nós vamos falar mais disso antes, mas eu já quero deixar bem claro o seguinte: a única necessidade real que você tem é de salvação. A única necessidade real, ok? É de vida nova em Cristo Jesus. As outras coisas se encaixam dentro do plano de Deus, dos seus propósitos, né? E por aí vai. Aí eu queria te fazer uma pergunta nessa noite, para você que está em casa. Fiz para os meninos semana passada, e eu queria fazer essa pergunta novamente. Eu preciso me casar para ser feliz e completo? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né, irmãos? Eu não preciso. A resposta é um sonoro não. Vai ser fácil viver como solteiro? Nem sempre. Vai ser fácil viver como casado também? Nem sempre. Fácil, molezinha? Nem sempre. Por quê, irmãos? Somos pecadores, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, nós vivemos sobre o pecado. Nós que entregamos a vida para Jesus, nós temos acesso ao Senhor, mas o pecado incide sobre a nossa vida. Aquele que disser que não tem pecado, está pecando, está errado, porque a gente peca. Nós não vivemos na prática do pecado, tem uma diferença bem grande, mas o pecado acontece. Então, mediante essa situação, até a gente ir para a glória, nós temos que tomar cuidado, porque somos pecadores, né? A nossa carne está sempre puxando a gente para fazer o que é errado. Todos os dias. E aí, quando é que eu tenho que praticar os bois do Evangelho que a gente tem falado tanto? Bíblia, oração, igreja, submissão, as disciplinas espirituais todo dia. Que hora? Toda hora, se você puder. Já começar o dia lembrando disso. Eu falei para os meninos que eu tenho tentado colocar em prática assim. Eu já estou levantando, abrindo os olhos e agradecendo a Deus. Todo dia estou tentando fazer isso, pela salvação em Cristo Jesus, nosso bem mais precioso. Então, nós somos redimidos, mas ainda nós estamos nessa presença do pecado, e temos que nos submeter ao Senhor em busca da santidade. Essa busca, irmãos, é diária, né? A gente falou aqui do fruto do Espírito, fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, para você buscar, você precisa de santidade, você tem que estar na presença do Senhor. E aí, nessa pergunta, como é que eu vou ser feliz se eu não casar? Como que eu vou ser feliz se eu não me casar? Como que eu vou ser feliz sendo solteiro? Como? Nós temos que buscar crescimento na graça, irmãos, para viver tanto uma condição quanto a outra. Que graça é essa? A graça. Palavra maravilhosa, a graça do Senhor Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2. Então, essa resposta, irmãos, é complicada para você dar, principalmente para o adolescente e para o jovem. Eu já fiz 50 anos, né? E nós estamos completando uma longa jornada, né? Próximos das bodas de prata. Mas quando eu estava jovem, eu tinha uma fixação nessa ideia de que precisava casar, todo mundo casava, hein? Mas eu ainda não conhecia a Cristo. Mas depois que eu vim para a igreja, que eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu continuei muito com essa fixação na minha mente. Eu acho que muitos, né? Talvez até hoje, bombardeados com essa pressão, né? Por isso que essa pergunta está aqui. E aí eu queria que você visse aí comigo
Aí agora você pode abrir Mateus capítulo 19, porque eu acho que merece a gente ler esse texto aqui, porque Jesus está dando uma resposta sobre isso. A questão de, e aí? Como é que fica a questão de ser solteiro? E aí? Aí Jesus vai falando aqui, irmãos. Primeiro ele vai falar da questão do divórcio, porque o pessoal foi apertar ele. Olha aí no versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o que, irmãos? Homem e mulher. E que diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Aí que vem, você vai estar perguntando: mas só falou de casado até agora e tudo. Aí vem: disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles chegaram a essa conclusão com Jesus, né? E aí, olha o que o Senhor Jesus está dizendo, versículo 11: Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito. Está vendo, irmãos, que Jesus está falando? Qual o conceito? Do casamento mesmo. Mas apenas aqueles a quem é dado por quem? Por Deus. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, irmãos, o Senhor Jesus está dando essa resposta no seguinte sentido: é possível ser feliz solteiro, sim. Porque se o Senhor Deus não lhe permitir se casar, Ele não tem isso para a sua vida, como é que vai ser? Você vai aguentar a pressão da sua família o resto da sua vida? Você vai ser infeliz e vai decretar a sua derrota espiritual porque não se casou? O Senhor Jesus está dizendo o contrário aqui. Olha de novo 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, irmãos, é preciso prestar muita atenção. Você que está em casa também, né? Esse é um compromisso muito sério, irmãos. Tem gente batendo recorde aí, ficando casado 3, 4 meses só, né? Teve um jogador famoso aí que casou em palácio na França, gastou uma tonelada de dinheiro, nem sei quanto tempo ficou, foi pouquíssimo tempo, uma coisa totalmente fora de contexto, fora de propósito. Casamento é coisa séria, está simbolizado na Bíblia. Ela acabou de falar com a esposa sobre Êxodo, muito sério. E aí não é só para jovens adolescentes, mesmo para jovens adultos que pensam ainda em se casar, por que não? Muito sério, irmãos, muito sério. E aí a gente perguntou também: é mentira que você tem que namorar? Não existe esse termo namoro na Bíblia, a gente falou sobre isso. Esse termo namoro, noivado, casamento, tem. Uma frase bem clichê, né? Não existe namoro na Bíblia. Mas na prática, a gente namora, né, irmãos? Eu namorei também. Pouco tempo. A gente foi faca na caveira. Mas eu namorei também. Então, o que ela quer dizer? Para todo e qualquer relacionamento que vivemos, precisamos sondar o nosso coração para entender qual a motivação. A gente bateu muito forte nisso semana passada. Então tá, namorar para quê? Para que você vai namorar? Qual que é o objetivo?
E aí eu quero falar mais uma vez, talvez para pais e adolescentes. Então tá, seu filho aí, sua filha, 12, 13 anos, eu quero namorar. Senta aqui, para quê? Você vai casar? Você já consegue casar e bancar uma casa mesmo? Eu assino na pensão do cartório. Eu assino. O pessoal mais antigo, né? Foi a sua avó, foi com 16 anos, ela casou. Naquele tempo, né? Muito tempo atrás, era normal casar, né? Bem jovem, com 16 anos. Quantos anos sua avó tinha? 31, né? E era normal começar a ter filhos muito cedo, né? Então eu pergunto, qual que é a motivação? Vai começar a namorar? Qual a motivação tão cedo? Vai ficar namorando quanto tempo, irmãos? Vamos ser claros. Porque aí para ter condição de. Porque nós estamos falando de compromisso. Não é ficar. Não é isso. Nós conversamos também com os meninos. Ficar é pecado. Então se você vai namorar só para namorar, para ficar encostando um no outro, beijando, é pecado. Não tem uma motivação nisso bíblica. Se você vai então ter esse compromisso para casamento, a gente só trabalha com isso, irmãos, na Bíblia. Nós não trabalhamos com a segunda hipótese. Vou namorar para ver, vamos ver se dá. Nada disso, não é assim que tem na palavra de Deus. A gente vai ver isso em vários momentos da Bíblia. Qual é a motivação? Aí o texto: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. E sim, na grande maioria das vezes, a motivação é o namoro em si. E para nós, irmãos, crentes em Jesus, porque eu não posso trabalhar com padrão mundano, porque infelizmente não tem a ver com a palavra. Mas para nós crentes remidos no sangue de Jesus, o namoro em si é pecado. Vou namorar só para ver o que vai dar. Se não der, se a sua motivação é essa, você está em casa bem-vindo, é pecado. Porque você tem que ter a motivação, compromisso. A gente vai falar mais sobre isso, né? Aí o namoro em si, ele quer ter a atenção de alguém, beijar na boca, viver o romance. E é isso que a gente está vendo por aí. Sempre foi assim, né? Claro, não é novidade. Mas temos visto o desacerto que tem sido a nossa sociedade em geral, né? E temos visto muitos jovens ainda, experimentando muitas coisas que não deveriam experimentar. Porque aí, namorou e não deu em nada, não vai casar. A gente falou com o pessoal aqui: você vai namorar por namorar uma irmã sua da igreja, ela é sua irmã em Cristo. Ele é seu irmão em Cristo. Aí acaba escorregando. Você vai continuar sentando no mesmo banco da igreja depois. Como é que vai ficar? Namorou por namorar. Mas você continua sendo irmão e irmã em Cristo Jesus, vivendo a comunhão da igreja. Olha quanta coisa ruim, irmãos. Que desacerto. Nunca teve motivação nisso. Nunca, porque eu, né, na nossa oportunidade, quando eu a pedi para namorar e consequentemente já falei que queria casar, meu objetivo era esse. E a gente não tinha nada. E nós marcamos a data e conseguimos ganhar tudo para poder começar. Até conseguimos dar entrada no apartamento. Porque Deus ama compromisso. Deus ama família. E aí? E sim, é verdade que há um processo de amadurecimento para relacionar com alguém que vai sendo adquirido ao longo da vida, irmãos. Né? Ao longo da nossa vida. Eu contei algumas coisas aqui aquele dia, não vou repetir todas, mas não foi fácil não, irmãos. Pode conversar com o pastor também, com longa estrada também. Foi fácil não, passamos bastante perrengue, né? Para a gente chegar aqui até onde a gente está, muitas dificuldades. Mas houve um processo de amadurecimento. Foi adquirido nesse tempo. E é isso que eu vou falar para vocês desde 1989, sim. Onde
onde a gente foi aprendendo a ser amigo, né? A gente nunca se desrespeitou, foi uma vantagem. Que a gente continuou irmão da igreja, irmãos. Saindo para programação de mocidade, a gente cantou um louvor aqui várias vezes quando ainda não era nem namorado nem nada. Imagina, já imaginou nossa situação se tivesse o primeiro namoro tido algum problema? Então houve um processo de amadurecimento. E olha o que ela disse: pode ter certeza, não, você não é escravo dos seus hormônios. Não é. Isso é mentira do capeta. Não é. Você é livre do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Fica firme. Você que é solteiro, fica firme no Senhor. Porque você não é escravo. Isso é mentira que está sendo falado aí fora. Para você virar escravo desse sistema. Ah, eu não dou conta de segurar. Não acabei de falar aqui do fruto do Espírito? O fruto. Uai, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, habitando em você. É Ele quem vai te ajudar. É Ele quem vai te socorrer. Corre para a oração para você ver. Corre para a leitura da Bíblia. Corre para a santificação diária. Eu não estou falando que vai ser fácil não, irmãos. Não, fácil não é. Isso seria hipocrisia da minha parte. Mas com Jesus é possível, amém? Com o Espírito Santo habitando em você, é possível. E é por isso que eu perguntei semana passada, e eu repito a pergunta também para todos aqui e os que estão em casa: você já entregou a sua vida para Jesus mesmo? Que isso aqui depende da sua entrega para Jesus. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que você tenha o Espírito Santo, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Essa é a noite para você fazer isso. Amém? Se você não entregou ainda, eu te convido a entregar a sua vida para Jesus nessa noite. E aí, quando você pensar nisso aqui, não dou conta de segurar, eu sou escravo dos hormônios, mas aí você recebe Jesus no seu coração, o Espírito Santo entra na sua vida, e aí você vai ter o apoio do Espírito Santo para vencer o pecado, para vencer, e não tem que, porque esse não dá conta, né? É uma tendência, um pensamento naturalista, irmãos, que foca em premissas pseudocientíficas que não tem fundamento na palavra, não tem. Isso é enganação. E aí, se você ligar a televisão, meu amigo, praticamente tudo que você vai tentar assistir tem essa tendência, quer te levar para isso aí. Não, o que é isso? Você não dá conta. Viva a vida, entregue-se. E nós ouvimos a pregação de domingo de Tessalonicenses sobre a santificação do corpo, sobre a prostituição. Então, você, como crente em Jesus, você como pessoa não é obrigado a namorar, você não é obrigado a se casar para ser feliz. O Senhor Jesus disse isso. Então, você precisa apenas de salvação em Cristo Jesus. Amém? Veja como as coisas então se encaixam, né? Quem já participou do seu pequeno grupo essa semana teve um reforço da ideia principal que nós ouvimos aqui no domingo. Qual é a vontade de Deus que está clara? Uma das que está clara na sua palavra: a sua santificação. E quando é escrita essa carta aos Tessalonicenses, fica muito claro ali que essa santificação se abstenha da prostituição, saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, né? Paulo diz em outra carta. Saiba entender que tudo aquilo que Deus criou em você, lembra do propósito? Tem um propósito específico, mas também tem um contexto específico, né? Saiba que a sua vida em Deus é uma vida que deve glorificá-lo em todas as coisas, e também na maneira como você se porta, como você se relaciona com os outros e como você guarda aí o seu corpo. Olha o que Paulo diz para Timóteo, lá na sua primeira carta que ele escreveu para Timóteo. Timóteo é um jovem pastor, não temos notícia aí, pelo menos biblicamente, dele ser casado, ter uma família. E Paulo escreve 2 cartas, então, chamadas cartas pastorais, que ele instrui ali aquele jovem pastor no exercício do seu ministério.
E aí ele diz assim no capítulo 4, na segunda parte do versículo 7, exercita-te pessoalmente na piedade. Ele está dando diversas orientações, diz, faça disso um exercício constante. O que é essa piedade? É esse buscar crescimento em vida de santidade, em negação do pecado, em semelhança ao caráter de Cristo. Então ele está dizendo, se exercita pessoalmente na piedade. E depois ele vai dizendo outras coisas, no versículo 12 ele diz assim, ninguém despreza a tua mocidade, né? Ninguém despreza a sua condição de jovem, de solteiro, estando aí pastoreando esse rebanho. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, uma vida que vive para pastorear outros, em que sentido? No sentido de levar, apontar outros a Cristo, nesse cuidado que nós temos como igreja uns pelos outros. Claro que alguns Deus chamou para o ministério pastoral no sentido de estar à frente do rebanho, mas nós somos pastores uns dos outros no corpo de Cristo. Ele implica em sermos para os que estão de fora, mas também para os de casa, um padrão na palavra, no procedimento, na fé, no exercício da fé, que nos leva a crer que vivemos para Cristo, para a sua glória, de acordo com a sua vontade, e na pureza, na santificação. E o versículo 15 diz assim, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Olha a repetição da palavra pureza aqui. Se você tem mais idade, você deve ser visto então como um pai, como uma mãe, como um modelo de experiência de outras questões que foram vistas na vida. Mas as moças, os moços, os solteiros, os mais jovens, os que regularam idade com você, devem ser vistos como o quê? Qual é a figura familiar usada aqui? Irmãos e irmãs, né? Irmãos e irmãs. O relacionamento de irmão e irmã não prevê nenhum tipo de lascívia, de desejo sexual, de olhar impuro. Pelo contrário, um relacionamento de suporte, que muitas vezes tem briga, tem discussão, né? Você não brigava com seus irmãos? Eu não brigava com o meu, brigava com a minha irmã. E fazia as pazes, e resolvia, e se ajudava. E depois que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo o quanto era importante essas rusgas com os irmãos na nossa formação. Não é isso? Esse é o corpo de Cristo, cada um na sua função que Deus escolheu, ali no seu local onde Deus te plantou, com os dons, talentos que Deus te concedeu, irmãos e irmãs, funcionando como um corpo dessa forma. Então, no relacionamento de pastoreio mútuo, nós somos irmãos e irmãs. Então, se houver uma diferença maior de idade, alguns aqui me veem como mãe, e eu vejo outras mulheres como mãe, né? Mas algumas aqui me veem como irmãs, e os meninos me veem como irmã ou como mãe. Então você, quando está se relacionando com alguém, do ponto de vista de ter um relacionamento físico, e você toca no corpo dessa pessoa, e atenção, o pastor falou sobre isso aqui domingo, isso é muito claro. Mas eu não tenho intenção de manter uma relação sexual com essa pessoa, mas você está tocando no corpo dessa pessoa para despertar o seu desejo sexual. Diante de Deus isso é a mesma coisa. E é até pior porque você está defraudando essa pessoa. O que é defraudar? É despertar um desejo que você não vai suprir. Isso também foi dito aqui no domingo. Então, quando há esse relacionamento que as pessoas dizem não tem nada a ver, hoje em dia tudo não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver eu me vestir de uma determinada forma, não tem nada a ver eu dizer certas coisas, eu assistir certas coisas, eu falar certas coisas, ter certas conversas. Eu namorar para saber, para explorar, para conhecer, porque afinal de contas eu tenho que saber se tudo em mim funciona, querido, querida, né? Existem pessoas que têm questões até médicas, todos esses problemas têm solução, mas você já nasceu equipado para isso. E se você der vazão a isso fora do contexto, lembra do contexto? De compromisso, de aliança, uma aliança que não pode ser quebrada, um compromisso que tem que ser mantido, um compromisso que quer dizer não para si mesmo, porque todo mundo aqui que já foi casado um dia na vida sabe, né, que há uma abnegação, um se doar, um dizer não para si mesmo, que é Deus também trabalhando em nós e nos dando a oportunidade de servir o outro, porque o texto de Efésios 5 que fala sobre casamento, fala todo aquele contexto ali, o texto que vem antes está dizendo servir, é como ao Senhor. Do jeito que você se dedica ao Senhor, você deve dar dedicação à sua família, ao seu esposo, à sua esposa, né? E depois aos filhos que Deus dá. Portanto,
fazer qualquer coisa que tencione a proporcionar prazer a uma outra pessoa é uma defraudação de um irmão e de uma irmã. Ah, mas eu estou namorando para casar, né? Então, assim, ok. Sabe se você vai estar vivo amanhã? O pastor falou a mesma coisa de mim. Até o dia que você está casado, você é solteiro. E até o dia que você está casado com aquela moça, com aquele moço, ele é seu irmão ou sua irmã. Né? E é assim que ele tem que ser visto. Ah, mas como é que eu vou saber se eu sou compatível nessa área? Outra mentira do mundo. Você nasceu compatível. Você foi criado compatível. Está tudo certo. Né? Foi feito para ser compatível. Então não tem esse negócio de teste. Deus não é Deus de test drive. Já pensou se o relacionamento de Deus com a gente fosse de test drive? Eu vou te salvar para ver se você vale a pena. Aí se você se comportar bem, for um filho bonzinho, fizer tudo, aí eu fico com você, senão eu te jogo fora. Não foi assim que Deus fez. Ele sabia, como dizia o Hermes, quando ele me salvou, ele sabia qual carinho que ele estava levando. Né? Então, ele se relaciona, ele te escolheu antes da fundação do mundo para permanecer em fidelidade, em entrega, em compromisso. Percebe? Então, essa é a imagem que a gente tem que ter de relacionamentos. Ok? Então, irmãos, o único por enquanto, na nossa vida é até Jesus voltar. Glória a Deus. É o já e o ainda não. Que bênção. Como foi dito, a única real necessidade da nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. Aí sim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Quem pecou? Todos. Então, isso é muito sério. Muito sério. Tudo que nós necessitamos, nós temos sido supridos em Jesus, irmãos. Tudo. O principal, Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe por reino da sua maravilhosa luz. Eu comentava com os meninos e te pergunto em casa: você lembra o dia que você entregou sua vida para Jesus? Isso é muito sério. É um inventário da sua vida. Eu consigo lembrar, eu sou tão grato a Deus por isso, que eu lembro o dia, eu lembro a hora que foi, aonde que foi, de tão marcante que foi. 7 de janeiro de 1989, olha que bênção. Ali eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Então, se nós não estamos vivendo algo para a glória do Senhor, então não tem propósito. Então, se você vai se propor a isso, a namorar para ficar sem nada em vista, vislumbrando nada, não tem propósito, é pecado, e nós temos ficado preocupados, cada vez jovens, adolescentes, cada vez mais novos, querendo namorar, e a gente fica muito preocupado. Vai ficar quantos anos namorando? 10, 15 anos? Misericórdia, que desafio, hein? Se for até lá e casar, hein? É bênção conseguir, né? Mas a gente sabe, irmãos, que não é por aí. A gente tem muita experiência, né? A gente já viu muita coisa nesse tempo, como crentes, sempre reiterando, como crentes no Senhor Jesus, que é o padrão bíblico. Então a nossa vida deve ser gasta no reino, irmãos. No reino. E aí eu vou bater de novo nisso. Você se gasta no reino, você se entrega no reino, na vida com o Senhor. Isso não te impede de estudar, de viajar, de fazer os cursos, intercâmbios, ter amigos. Seja amigo, tenha amizades dentro da igreja abençoadas. Nós fomos amigos tanto tempo, né? Eu falava com os meninos que depois que terminava a programação, eu ia lá para a Rua Espírito Santo esperar o ônibus dela. A gente ficava conversando, irmãos, falando de Bíblia, sem nada, sabe? Ela pegava o ônibus dela, depois eu pegava o meu. Amigos, de verdade mesmo, né? E logo na frente, a gente se casou, mais na frente. Mas tinha isso de legal, né? A gente conseguia fazer isso. Eu estou muito preocupado, porque não tem propósito. Mas a nossa vida gasta no reino. Que alegria que a gente tem de ver jovens e adolescentes, todos, né? Mas jovens e adolescentes
gastando esse tempo precioso no reino do Senhor. Olha o que o texto de Mateus 24, 45 e 46 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar, fazendo assim. Quando o Senhor é o foco e o alvo, a vida vivida na sua presença é plena, porque é vivido no temor do Senhor. Aí sim, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Quando a gente fala dessas questões, né, a chamada foi solteirice e casamento. A palavra solteirice não é para doer, não, irmãos. Doer no ouvido, não é para doer. Porque nós temos, né, pessoas que a gente conhece que são muito bem realizadas, e muito bem realizadas, inclusive espiritualmente, solteiras. Tranquilo. E vão seguir sua vida e irão para a glória sim. E vários exemplos de casados abençoados. A gente está tentando dizer que tem que haver esse equilíbrio, irmãos. Porque o outro lado também, né, a gente já viu muita gente que se frustrou profundamente porque não casou, ou um perigo terrível, bateu o desespero e casou fora da igreja, fora da fé. 2 Coríntios capítulo 6, a união entre a luz e as trevas. E isso é um desastre, irmãos, verdadeiro desastre bíblico, porque é pecado. Não pode haver comunhão entre trevas e luz. Por causa do que? Desespero, bate o desespero, eu não aguento esperar mais, então vamos embora. Nós podemos falar aí com o nosso querido Salomão, né? O rei Salomão já começou casando com a filha de Faraó, antes ali do capítulo 3, tá? Onde Deus fala pessoalmente com ele. Ele já tinha casado com a filha de Faraó. Lá na frente, já velho, essas mulheres fizeram Salomão idolatrar. Você vai ver lá no 11, 2 Reis. Então, preste atenção na seriedade disso. A palavra, então, solteirice não é para machucar o seu ouvido. Eu preciso de qualquer maneira, eu não posso ficar assim. Nós vimos aqui, então, o Senhor Jesus dizendo que não é assim. O Deus tem o melhor para você, para mim. E se for isso, você vai viver bem na presença dEle e vai servi-lo com alegria. E casado, a mesma coisa. E aí eu queria que você agora abrisse assim a sua Bíblia, no Salmo 128. Porque nós vamos ver então este princípio maravilhoso, irmãos. Salmo 128, temor de Deus e felicidade no lar. Esse salmo é maravilhoso, irmãos. Começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele é bem-aventurado, ele é feliz. Bem-aventurado. Já começa esse salmo dizendo isso. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí sim, andando nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, gastando, usando os seus dias, a sua inteligência, os seus talentos, os dons, tudo aquilo que Deus te deu ao serviço do Senhor. E aí estar no centro da vontade de Deus, amém? Irmãos, não é clichê, isso é verdade bíblica, é o melhor lugar para se estar. No centro da vontade de Deus. E aí, solteiro ou casado, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, olha o temor do Senhor e anda nos seus caminhos. Lê o 2 para nós. Vou ler até o final, vou te falar depois um pouquinho. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Amém. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Aqui está descrito uma felicidade no lar, né? Até foi o título que escolheram aqui para
para colocar antes do salmo. Então, essa questão de você viver uma vida frutífera dentro do contexto familiar, uma esposa comparada a uma videira, uma sociedade agrícola, que dá uva, que produz vinho, que era muito importante para aquela economia, os filhos como rebentos de oliveira, azeitonas cheias, que dão azeite, que também era muito importante para aquela cultura. Então, fartura, mas não é uma fartura meramente de ter recursos, mas uma fartura que imagina alguém que representa vinho novo na sua vida, alguém que representa azeite, que era tão importante para a vida do povo na sua vida. Imagina viver numa casa onde você enxerga as pessoas assim, né? E o homem que teme ao Senhor, isso aqui é repetido, tudo na nossa vida, em termos de prosperidade. Quando eu falo prosperidade aqui, é ausência de necessidade e vida de alegria diante do Senhor. O princípio é o temor do Senhor. O princípio para viver neste mundo caído, onde os valores estão se deteriorando, os valores mundanos, mas não os de Deus, a palavra de Deus permanece igual, é o temor do Senhor. O princípio para se viver um casamento, onde a gente se enxerga de forma a trazer vida uns para os outros, a servir de alimento, a servir de suporte, a servir de amparo, de auxílio, a servir até de ferro para afiar o ferro ali, né, como diz Provérbios, é o temor do Senhor. O princípio para a gente viver essas coisas no lar é o temor do Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, na comunidade dos santos, no templo, na igreja, nós como comunidade, como família da fé, como corpo de Cristo, né? Para que você veja prosperidade durante os dias da sua vida, filhos dos teus filhos, para que haja longevidade. Tudo isso aqui se aplicava à vida imediata do lar, mas também apontava para uma realidade muito maior, que a vida familiar, seja como solteiro, como casado, vivida no temor do Senhor, é uma vida frutífera, é uma vida abundante, é uma vida de graça, uma vida de alegria, porque o princípio dessa vida é o temor do Senhor. Amém. Né? Lembra que eu falei a questão do deixar? Né? Quantos de nós podemos dizer que estávamos plenamente cientes do que era deixar pai e mãe para nos unir ao marido e à esposa? Quantos de vocês que hoje ainda, ou talvez nem venham assumir esse compromisso, têm essa noção? É um deixar geográfico, é um deixar emocional, é um deixar no sentido de formar ali uma família, de se tornar uma só carne, de assumir um compromisso que não pode ser quebrado, mas um espelho daquilo que a gente faz, o que Deus faz por nós, quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, né? Assim, de assumir esse compromisso, de deixar tudo para trás, de deixar o conforto da casa do papai e da mamãe, né? De deixar aí a proteção que parece que a gente tinha, que a gente era inatingível. Essas coisas que parece que a gente está deixando para trás, são nada, são absolutamente nada, quando a gente enxerga essa vida inserida na família, no casamento, no laço matrimonial que Deus tem com a sua noiva, com a sua igreja, vivida no temor do Senhor. Então a gente começa a enxergar o solteirice, o casamento, as relações entre nós, as relações humanas, o discipulado, o caminhar junto, o se ajudar a crescer, como algo que aponta para a glória de Deus. Solteirice só faz sentido, vivida plena, casamento só faz sentido, vivida plena, se for na presença do Senhor para a sua glória. Não tem outro propósito, não existe outra coisa que a gente quer buscar, que a gente precisa viver, que não seja isso, né? Então tem muitos princípios que a gente poderia conversar sobre aquela família descrita lá em Efésios 5, mas o princípio que a gente quer deixar é esse, é servir uns aos outros na família, como ao Senhor, percebe? Dele, por Ele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas, a nossa vida é para Ele. A gente precisa ser, para essa sociedade que está se corrompendo cada vez mais, modelos de algo que vai se tornar cada vez mais impopular, vai se tornar agressivo, o tipo de vida familiar que a gente quer viver, a maneira como a gente quer criar os nossos filhos, os valores que a gente quer passar para eles, já está se tornando agressivo para os ouvidos, né? No mundo caído, que quer viver tudo aquilo que é contra quem Deus é e a sua vontade. Então a gente precisa viver esse princípio do temor do Senhor, sabe assim, na nossa solteirice, na nossa vida familiar, seja em que contexto for, né? E a gente quer dizer que não dá tempo, muita coisa para a gente pensar nesse assunto. A gente sabe que todo mundo tem a sua história, as suas nuances, mas a gente como igreja está abrindo aqui, vocês estão vendo, para falar sobre isso, para conversar sobre essas nuances, para conversar sobre as nossas lutas individuais nisso. A gente não pode caminhar sozinhos, não pode. A gente tem que caminhar como corpo, a gente tem que caminhar como família, a gente tem que conversar sobre isso. E o espaço está aberto.
E nós vamos ter ainda mais oportunidades que vêm aí para a gente conversar sobre essas coisas. Você não está sozinho. Às vezes você ouve a gente falar essas coisas que você fala assim, para você é muito fácil, você está contando sua história de contos de fadas, tem 23 anos de casada, vocês foram amigos, não sei o quê. Sim, mas a minha história, com todas as coisas que vocês não sabem, né? 23 anos parece uma coisa muito simples. Abrir um parênteses aqui e fechando. Você não sabe tanta coisa que tem no meio. Mas o maior presente que o Senhor nos deu nesses 23 anos foi o fato de que Ele nos ajudou a crescer em intimidade com Ele. Foi o maior presente que Deus nos deu. Porque eu posso vir a faltar para o meu marido antes de Jesus voltar, e vice-versa. Mas a vida dele, vivida no temor do Senhor para a sua glória, pode esmorecer de mim e vice-versa. Amém? Chamar o pastor para fazer uma oração para nós. Podia ficar de pé no seu lugar para a gente orar sobre isso. Que Deus possa nos abençoar, amém? Irmãos, nesta oração, nós temos a oportunidade de tornar essa palavra bem prática. Eu vou te pedir para você fechar os seus olhos e pensar no que eu vou te dizer agora. Eu tenho conhecido solteiros desesperados, achando que vão ser felizes se eles se casarem. Eu tenho conhecido pessoas casadas, desesperadas e procurando uma maneira de se separar e assim, mas eu quero agradar o Senhor, mas eu quero separar, porque nos dois casos são pessoas que estão sofrendo não porque não tem um casamento ou porque tem um casamento. Me parece contraditório? Gente sofrendo porque quer um casamento, gente sofrendo porque está casada. O sofrimento está naquele ponto básico que eu queria que você orasse a esse respeito agora. Você confia no Senhor Deus? Que você entregou sua vida a Ele? Desespero é falta de esperança. E a esperança só existe se houver fé. Você crê que Deus ama você? E cuida de você e que é suficiente para você? Se você não tiver equilíbrio em Deus, não adianta você casar, você não vai encontrar esse equilíbrio no marido ou numa esposa. Você vai ter problema lá. Agora, se você estiver equilibrado no Senhor, aí você pode, talvez não se casar. Ou se casar, não para ser feliz, mas sendo feliz em Cristo, para viver o mais que o Senhor acrescenta, as bênçãos que o Senhor acrescenta. Então, o foco dessa oração agora é: onde é que está o meu coração? Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus? Eu entreguei a minha vida a Jesus? Entreguei. Você acredita em Jesus? Acredito. Então você acredita nessa palavra que você ouviu também. É a palavra de Jesus. Vamos consertar nossa vida agora com o Senhor? Vamos confessar que nós confiamos nele? Acredite no caminho. Jesus é o caminho. Fala com ele: Senhor, eu estou disposto a dar o próximo passo. O Senhor conhece o profundo do meu coração, o Senhor sabe as minhas carências, mas eu quero dizer e eu quero depositar todas elas no altar do Senhor, todas elas diante do Senhor. E eu peço que o Senhor venha suprir a minha necessidade. Eu preciso de Ti, preciso estar vivo espiritualmente. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor tem resposta para nós. Obrigado porque o Senhor tem para uns uma coisa, para outros outra coisa, mas o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Eu te agradeço, Deus, porque não é estar casado ou estar solteiro, mas é estar espiritualmente vivo ou morto. Ó Deus, e estando vivos é porque nós cremos na palavra do Senhor. Pedimos, Senhor Deus, nos ajude a entender a Tua palavra, nos ajude, Senhor Deus, a viver a Tua palavra. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai, decisões que nós tomamos antes, que não sabíamos, não consultamos o Senhor, ou mesmo pecamos, Senhor Deus,
precisamos do Teu perdão, precisamos de um novo começo, Deus, uma nova vida, um novo caminhar agora, nesse caminho que é o caminho da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor nos ajude a buscar o suprimento da vida, da alegria, da paz em Ti, ó Deus, buscando conhecer a Tua Palavra, ó Deus, orando ao Senhor, ó Deus, nos envolvendo com o povo do Senhor, com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, vivendo essa família da fé, que nós já temos família, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, quantos irmãos aqui na fé têm sido mais próximos, mais chegados, que irmãos de carne mesmo, tem, ó Deus, sido maravilhosos na nossa vida. Obrigado, porque a Tua Palavra se cumpre, quando o Senhor disse para os discípulos que nós receberíamos o cêntuplo de casas, de irmãos, de irmãs, de pais, de mães, com perseguições, e por fim a vida eterna. Obrigado pelas dezenas, centenas de irmãos que nós temos, ó Deus, obrigado pela família da fé. Eu peço que o Senhor sustente o nosso coração e as nossas decisões de sermos fiéis até a morte, ó Deus, e recebermos afinal a promessa da coroa da vida. Ó Deus, abençoe cada um aqui, Senhor Deus, na sua caminhada, e que o propósito do Senhor, a vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas, e naquele dia da Tua volta, Senhor, nós sejamos encontrados fiéis para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Confia no Senhor. O Senhor é suficiente para você, tá bom? Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.